Diz assim a palavra do nosso Deus, Lucas 18, versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, porque ela é luz para nós, ela nos orienta, ela nos dá fé. Então que o Senhor hoje fale com cada irmão que entrou aqui, e nos edifique, nos dê fé, e que saiamos daqui justificados pela fé no Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, outro dia eu vi um vídeo no YouTube, e esse vídeo mostrava pessoas que tinham acabado de receber a sua sentença criminal, e era impressionante, porque alguns entravam num desespero tremendo. Era quando o juiz batia o martelo e falava a sentença. Tinha uns que queriam avançar no juiz, os policiais tinham que segurá-lo. Uns desmaiavam, uns começavam a chorar e entrar em desespero. Reações que eu fiquei muito preocupado. Tamanha aflição. Imagina, você recebe uma sentença: culpado, 30 anos de reclusão. Culpado, 15 anos de reclusão. Imagina você, qual seria o seu desespero. E eu, guardado as devidas proporções, já passei por uma situação dessa. Quando menor de idade, ainda com 17 anos, eu estava dirigindo, e eu fui pego. E daí, além de prender o carro, eu tive que ir perante o juiz, e foi muito constrangedor. Mas a sentença foi bem menor, foi de acordo com o meu crime. Crime sim, porque toda quebra da lei é um crime. E o juiz me deu a seguinte sentença: eu teria que pagar algumas cestas básicas e prestar alguns meses de serviço comunitário. E eu lembro que eu tentei argumentar, falar: não, mas eu sou um bom filho, eu sou estudioso, e eu até estava dirigindo com muita cautela. Vocês acham que isso foi suficiente para o juiz me absorver? Não, porque eu era culpado. As minhas boas obras não eram suficientes para que eu tivesse aquele livramento. Eu tive que pagar cestas básicas e tive que cumprir serviço comunitário. Nunca mais, para aprender. Mas, meus irmãos, esse texto fala para nós de que nós precisamos resolver um grande problema na nossa vida. O problema de ser justificado perante Deus. O nosso maior problema não é se nós vamos ter um casamento abençoado, se nós vamos ter uma boa profissão que vai dar muito dinheiro para a gente. O nosso grande problema nessa atualidade não é se a gente vai pegar o coronavírus ou não. O maior problema de um homem que ele precisa resolver é como que ele vai ser declarado justo diante de Deus. Porque todos nós quebramos a lei de Deus. A nossa confissão de fé, e a Bíblia mesmo fala que pecado é quebrar a lei de Deus. Então, o nosso grande problema para resolver nessa vida é se nós somos justos diante de Deus ou não. E não adianta tentar argumentar com Deus, falar das suas boas obras. Porque a própria Bíblia, em Isaías 64, versículo 6, a parte A diz que nós somos imundos.
e as nossas obras são como trapos, as nossas obras de justiça são como os trapos imundos. Você já pegou um pano sujo e tentou limpar alguma coisa? Isso vai dar certo? Não vai dar certo. Então a Bíblia mesmo fala que as nossas boas obras, a nossa justiça própria, para tentar limpar o nosso pecado, ela vai sujar mais ainda. Meus irmãos, então eu tenho uma grande notícia para nós essa noite. Eu não. A palavra de Deus. Esse texto nos revela que Deus justifica pecadores que humildemente depositam a sua fé nele. Esse texto nos diz, Deus diz para você essa noite, que Deus justifica pecadores que humildemente depositam a sua fé nele. Vocês entenderam? Veja comigo, irmãos, então, o perigo de nós nos tornarmos um fariseu. Fariseu eram homens que conheciam a lei de Deus, eram homens religiosos, homens de bons comportamentos, homens éticos. E aqui do versículo 9 ao 12, mostra como eram esses homens. Jesus, nessa parábola, ele diz no versículo 9 que ele propôs essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Esses homens se consideravam justos e desprezavam outros. Meus irmãos, como é perigoso isso para nós. A gente entra para a igreja pela graça, Jesus nos chama, a voz dele é irresistível para nós, e nós começamos a aprender a palavra, e a palavra vai nos educando, e nós começamos a ter boas obras. Nós começamos como esses fariseus. Aqui ele diz que ele não adulterava, aqui diz que ele não era um roubador. Ou seja, nós começamos a ter uma boa vida cristã, nós respeitamos o nosso cônjuge, nós somos honestos nas nossas coisas. Aqui ele argumenta na sua oração que ele jejuava 2 vezes por semana, que ele dava o dízimo de tudo. Irmãos, veja o perigo para nós da gente começar a ter essa vida boa, essa vida ética, essa vida que devemos ter, mas ter o perigo de começar a confiar em nós mesmos. O perigo de, inclusive aqui, de achar que merecemos alguma coisa de Deus. Porque o problema dessa oração, o problema desse fariseu representado aqui na parábola, não eram as coisas que ele deixava de fazer ou que ele fazia. Ele deveria mesmo não adulterar. É lógico, está na lei de Deus. Ele deveria mesmo não roubar. Ele deveria mesmo dar o dízimo e jejuar. Mas o problema não era aquilo que ele fazia ou deixava de fazer, mas em quem ele passou a confiar. Ao ter uma vida ética, ao ter uma vida religiosa, ele começou a confiar em si mesmo. E quando nós confiamos nas nossas obras, irmãos, a gente começa a achar que nós merecemos alguma coisa de Deus. Não é verdade? A gente começa a querer colocar Deus na parede, de achar que Deus nos deve alguma coisa, mas sendo que a Bíblia nos mostra que tudo que Deus nos dá, desde a salvação, a santificação, é graça de Deus na nossa vida. Nós não merecemos nada. Se nós praticamos boas obras, se nós deixamos o pecado, é para a glória de Deus, é porque Ele está nos dando graça para isso. E os fariseus, em vez de entenderem isso, eles começaram a confiar em si mesmos, se autodeclararem justos pelas suas obras. E o perigo ainda, que diz aqui, que eles começaram a desprezar as outras pessoas. Veja a oração desse homem, irmãos. Veja a oração dele quando ele fala, no versículo 11, no final ele ainda fala assim: e eu nem ainda sou como este publicano. No final do versículo 11 ele fala isso: nem ainda sou como este publicano. Ou seja, ele começou
a se achar melhor do que outras pessoas. Tem algum grupo que você se considera, que você despreza? Tem algum grupo de pessoas que você acha que nunca vão receber a graça de Deus? Porque ao dizer isso nessa oração, ele está dizendo isso. Veja que oração, irmãos, ele dizer, eu sou bom, mas aqueles não são bons. Tem algum grupo que você se considera melhor? Você já caiu nesse laço de começar a obedecer a Deus e começar a se autogloriar? Se sim, a palavra de Deus nos manda hoje nos arrependermos. Você precisa entender que tudo é graça de Deus na sua vida. Nós não somos melhores do que os publicanos. Os publicanos eram homens cobradores de impostos. E a Bíblia nos mostra que a sua profissão, geralmente, eles exploravam outras pessoas. Então eles eram mal vistos como homens roubadores. Nós não somos melhores do que os publicanos que estão lá fora. Nós somos aqueles que recebemos a graça de Deus. Nós nunca podemos achar que somos melhores do que os outros, que merecemos alguma coisa de Deus. E se esse for o seu caso, talvez você esteja se identificando, se arrependa e considere a graça de Deus na sua vida. Meus irmãos, mas como eu falei que Deus justifica pecadores que humildemente depositam a sua fé nele, qual deve ter sido então a nossa atitude, a nossa postura diante de Deus? Como devemos nos portar diante de Deus então? Veja comigo no versículo 13. O versículo 13 diz o seguinte: o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício de mim, pecador. Veja como esse homem reconhece a sua posição diante de Deus. Os judeus geralmente oravam olhando para o céu, para falar com Deus. A Bíblia diz que esse homem, ele não ousava nem olhar para o céu, ele não levantava os olhos, mas ele batia no peito, mostrando a repulsa pelo pecado, mostrando que ele não estava satisfeito com a vida que ele levava de publicano, mostrando, ele fala para Deus ter misericórdia dele, ser propício a ele, porque ele era um pecador. Ele reconhece o seu pecado, e ao bater no peito, é muito significativo para nós, que nos mostra que ele tinha essa repulsa pelo pecado, porque geralmente nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados com medo das consequências, não é mesmo? Com medo do que vão falar de nós. Às vezes até o nosso arrependimento é farisaico, mas ele bate no peito porque ele sabe que Deus abomina o pecado, ele sabe que ele é um transgressor da lei de Deus, ele sabe que a santidade de Deus, que nós não devemos viver em pecado, então ele bate no peito, porque ele não quer mais essa vida para ele. E na sua oração, irmãos, ele mostra a sua fé, ele mostra que de fato ele estava convencido pelo Espírito Santo, porque ele pede que Deus seja propício a ele. No versículo 13, no final, ele fala: Deus, seja propício a mim, pecador. Irmãos, quando ele fala ser propício, ele entende porque no Velho Testamento animais inocentes tinham que morrer e derramar o seu sangue para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Quando ele fala ser propício, ele está dizendo que ele precisa de alguém que expie a sua culpa. Propiciação, irmãos, é uma das palavras mais importantes na Bíblia, porque a propiciação significa que a ira de Deus foi apaziguada por alguém. E nós sabemos que no Velho Testamento a ira de Deus, a expiação dos nossos pecados era por um animal morto no nosso lugar.
mas até que veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, como nós cantamos aqui, Ele levou os nossos pecados, Ele levou a ira de Deus que era sobre nós pecadores, Ele expiou os nossos pecados. Então, quando Ele fala ser propício de mim, Ele está falando: Deus, que o Senhor leve os meus pecados, que o Senhor expie os meus pecados, porque eu sou um pecador. E não há nenhuma boa obra que eu possa fazer para que os meus pecados sejam expiados. Ele aqui reconhece a necessidade de um Salvador perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então, se nós nos humilharmos perante Deus, nós seremos declarados justos. Você pode resolver o maior problema da sua vida. Você pode ser declarado justo. Declarado justo é, perante o tribunal, o juiz diz: você está justo, não tem mais culpa. Se você humildemente depositar a sua fé em Jesus Cristo e arrepender dos seus pecados. Essa propiciação que Jesus leva a nossa culpa, mas também pela graça de Deus, a justiça de Jesus, a obediência de Jesus é imputada para nós. Vocês entenderam? É por isso que nós somos declarados justos. Porque além de Jesus levar a nossa culpa, Ele nos dá a sua justiça. Há uma troca de débito e crédito. Ele leva o nosso débito e nos dá o crédito dele. Se nós humildemente fizermos isso. E agora veja comigo o versículo 14. O versículo 14 mostra essa justificação de pecadores. Diz o seguinte: Jesus dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Meus irmãos, aqui nós vemos então que a grande questão da nossa vida pode ser resolvida hoje. Nós temos um exemplo prático de um publicano que foi justificado e mudou de vida, logo no capítulo 19. No capítulo 19, a Bíblia vai falar de um homem chamado Zaqueu, e diz que ele era publicano e rico porque cobrava muito imposto. E diz que quando esse homem encontra com Jesus, que Jesus o chama para estar na sua casa, a Bíblia diz que o publicano Zaqueu agora queria dar aos pobres aquilo que ele defraudou, queria restituir às pessoas. E Jesus fala para ele: hoje teve salvação nessa casa, porque este também é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Amém? Amém. Então, se você não se considera perdido, se você acha que a sua vida é boa e agrada a Deus pela sua justiça própria, Jesus não veio te salvar. Jesus veio salvar aqueles que têm a certeza que não tem nada de bom para oferecer para Ele, para a sua salvação. Jesus veio justificar aqueles que depositam a sua fé nele de forma humilde. Porque um homem se exaltava, um homem falava assim: olhem para as minhas obras, olhem quanto eu sou obediente a Deus, e esse homem será humilhado. Mas o outro se humilhava, batia no peito pelo seu pecado, e esse será exaltado, porque ele não gloriava-se em si mesmo, mas gloriava-se em Cristo. Então, irmãos, você pode ter a certeza da sua justificação se você confia e gloria em Cristo, se você crê na obra de Cristo propiciatória para a sua salvação. Você pode dizer para as pessoas que têm certeza da sua salvação. Você sabia disso? Eu, o Mateus e a Maria Emília, antes dessa quarentena, evangelizando as pessoas, e a pergunta que a gente fazia para elas, a gente evangelizou talvez umas 50 pessoas em uma semana.
e a gente perguntava para elas: você tem certeza da sua salvação? Alguns falavam sim. E quando eles falavam sim, você sabe o que eles diziam para nós? Eu vou na igreja. Eu já aceitei Jesus e já me batizei. Eu dou o dízimo. Eu não roubo, não mato, nunca matei ninguém. Vocês estão percebendo como o farisaísmo está do nosso lado? Ou talvez dentro do nosso coração? Apenas uma pessoa em 50, não é verdade, Mateus? Falou: eu tenho certeza da minha salvação, porque Cristo me salvou. Todos os 49 colocavam a sua salvação dependendo de si mesmos. Exaltavam-se a si mesmos. Mas aqui a Bíblia nos diz que quem confia em si mesmo, quem despreza os outros, quem crê que é bom, se exalta e será humilhado. Mas nós, aqueles que confiam em Jesus, serão exaltados. Porque nós estamos em Cristo, pela graça dele. E nós podemos dizer que temos a certeza da nossa salvação. Meus irmãos, então hoje, eu quero perguntar para você, porque aqui diz na parábola que Jesus disse que um voltou para casa justificado e o outro não. Como você vai voltar para casa? Como você se identifica com essa parábola? Você confia em si mesmo? Ou você confia em Cristo? Você se humilha aos pés dele? Vocês já perceberam o quanto nós pouco ajoelhamos no louvor? Porque o ajoelhar é uma atitude de humilhação. Às vezes na nossa vida, o farisaísmo pode ter entrado dentro de nós já. Porque as nossas famílias, pela graça de Deus, aqui da igreja, são homens trabalhadores, pessoas éticas que pagam suas contas em dia, dão dízimo, quase todos, né? Homens que fazem o bem, mulheres piedosas. Será que o farisaísmo já não entrou no nosso coração? Será que já nós não estamos desprezando outras pessoas, achando que eles nunca vão chegar à graça de Deus? Cuidado, irmãos. Um pastor que eu gosto muito, Tim Keller, ele diz o seguinte: ele disse que a religião é aquilo que eu faço, é o meu orgulho daquilo que eu faço. O evangelho verdadeiro é: eu me orgulho daquilo que Cristo fez. Amém? A religião é: eu faço, eu mereço. O verdadeiro evangelho é: eu não mereço, por isso eu confio naquilo que Cristo fez. Como que você vai voltar para casa hoje? Porque não adianta, irmãos, argumentarmos como eu perante a juíza: eu sou um bom filho, eu sou estudioso, eu dirigi sem carteira uma vez. Não, irmãos. Não adianta argumentarmos as nossas boas obras. Porque, como eu quebrei a lei de Deus, a lei dos homens, todos nós quebramos a lei de Deus. Não adianta tentar argumentar: nós somos culpados e precisamos de alguém perfeito, um Salvador perfeito para nos justificar perante Deus. Então você hoje pode voltar para casa justificado, pronto para uma nova vida, pronto para agora começar a obedecer a Deus, porque o evangelho é: Deus me aceita pela sua graça, me salva, então agora eu posso obedecê-lo pela sua graça também. Nós devemos praticar essas coisas que o fariseu diz na sua oração. Nós devemos fazer boas obras, dar o dízimo, jejuar. Nós não devemos adulterar, não devemos roubar. Volto a dizer, tudo o que ele fazia era correto.
problema era em quem ele confiava. Mas pela graça de Deus, nós podemos ser justificados e começar a obedecer à lei de Deus, como Zaqueu, um publicano que foi justificado pela fé, mas automaticamente já mudou de vida. Queria repartir com as pessoas aquilo que ele tinha, queria devolver aquilo que ele roubou. Meus irmãos, a minha pena foi paga. Eu não lembro quantas cestas básicas foram e quantos dias foram de serviço comunitário. A pena de um traficante pode ser 10 anos, ela pode ser paga. Mas a nossa culpa diante de Deus só pode ser paga pelo Senhor Jesus Cristo, nunca pelas nossas obras. Então quero dizer para você hoje, bata no peito. Vocês estão me entendendo? Bata no peito como uma repulsa pelo seu pecado, como que o seu pecado é algo terrível diante de Deus, como que o seu pecado ofende a Deus, como que o seu pecado traz consequências para a sua vida. Bata no peito, mas também creia, seja justificado e pronto para uma nova vida em Cristo. Essa é a graça do Evangelho. Ele justifica pecadores que humildemente depositam sua fé nele e te prepara agora para uma nova vida que glorifica o nome dele. Vamos orar. Baixe sua cabeça. E pense como você voltará para casa hoje. Bata no peito, entre aspas. Faça a sua oração. Peça para que você seja justificado hoje. Porque se você confiar em Jesus Cristo, você será. Talvez você se tornou um fariseu nos últimos anos, desprezando outros e achando que é bom. Você não é. Até a nossa obediência a Deus é graça. Pai, abençoa os meus irmãos, tenha misericórdia deles e de mim. Que cada um de nós aqui possamos voltar para casa hoje justificados. Nos livre, Pai, de confiar em nós mesmos e de desprezar os outros. E nos ajude também a viver de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.